noite a todos e todas. Damos as boas-vindas às professoras Ana Paula e à professora Ariane, e a todos os estudantes e todas as estudantes que estão aqui no link já conosco. Como de praxe, eu passarei a palavra para a professora Ana Paula, para que ela chame aqui, né, a este palco virtual, a professora Ariane. Conduziremos esta aula, né? Agradecemos muito a participação da professora Ariane e, sem mais delongas, para que nós possamos usufruir dessa partilha de conhecimentos, passo a palavra para a professora Ana Paula. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos. Obrigada, Lídia. Boa noite a todos, os alunos, professora Ariane. Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, então, a gente vai dar sequência, né, na segunda unidade da nossa disciplina de micro-organismos promotores do crescimento vegetal e indutores de resistência. E, como eu falei para vocês na última aula, né, é uma sequência da unidade 1, onde na unidade 1 nós aprendemos, né, com a professora Cássia, sobre a bioprospecção dos micro-organismos benéficos para a agricultura. Então, depois de bioprospectado, depois que encontra, né, esses novos micro-organismos, a gente passa, então, agora para a unidade 2, para fazer, então, a identificação, né, desses micro-organismos. É importante, então, que esses micro-organismos, eles tenham um RG próprio, né, que eles sejam identificados. Então, para que a gente tenha um melhor aproveitamento, eu convidei, então, a professora Ariane. A professora Ariane, ela é bióloga, doutora em genética, né, e melhoramento de plantas pela UFG. Ela tem uma larga experiência em biologia molecular. Acho que ela deve falar um pouquinho também, né, Ariane? E participou, né, da identificação de diversos micro-organismos do banco lá de micro-organismos da Embrapa Arroz e Feijão, então não poderia, né, perder essa oportunidade de trazer uma especialista no assunto para dar sequência, né, nesse tema tão importante para vocês, né, que serão especialistas em bioinsumos, tá? Então, eu agradeço a professora Ariane, que agora é professora visitante aqui no Campus Ceres. Agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente e passo a palavra, né, para a professora Ariane para conduzir, então, essa aula. Agradeço a audiência de todos os alunos e, como, né, na aula anterior, peço que todos fiquem, né, ligados e a gente vai ter uma pausa assim que a professora for mudar o tema, né, que ela achar conveniente, a gente faz uma pausa de 10 minutinhos, tá bom? Então, muito obrigada e passo a palavra para a Ariane. Obrigada mais uma vez. Obrigada, professora Ana Paula, eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer que minhas aulas são interativas, então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone para a gente poder compartilhar o conhecimento, né? Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos os alunos que estão presentes, e já trazendo um pouquinho do que a professora Ana Paula falou, né, hoje nós vamos trabalhar sobre a avaliação in vitro, né, que é uma parte da bioprospecção ainda, e indo para a caracterização molecular dos micro-organismos promotores de crescimento vegetal, indutores de resistência, tá bom? Caso surja alguma dúvida que vocês queiram me interromper, podem ficar à vontade, tá? Então, quem que eu sou, né? Um pouquinho a professora Ana Paula já falou, eu fiz biologia na UFG, fiz especialização em bioinformática aplicada à biologia molecular, que eu finalizei este ano, na UTF-PR, também fiz uma especialização em microbiologia agrícola, inclusive faço parte também da primeira turma da especialização em bioinsumos aqui do IF Goiano, campus Hidrolândia, estou finalizando já.
e fiz mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas, que eu encerrei em 2020. Nesse momento, eu trabalhei muito com conservação de plantas, mas em 2022 eu pude ter a oportunidade de ser pós-doutoranda na Embrapa Arroz e Feijão, e foi lá que eu comecei a trabalhar com micro-organismos, né? Então, até então eu trabalhava com planta mesmo, né? Então, nessa oportunidade, eu sempre trabalhei com genética e biologia molecular, e desde o ano passado eu venho trabalhando também com alunos de graduação e pós-graduação, e agora, desde outubro, eu sou professora visitante aqui do Programa de Pós-Graduação em Irrigação no Cerrado, que é o PPGIC, aqui no Campus 6. Então, eu dividi essa aula em 4 vertentes. A primeira, que é a contextualização, vou trazer algumas coisinhas que vocês devem ter conversado na semana passada, trazendo principalmente a importância da análise in vitro e a caracterização molecular no contexto dos bioinsumos, né? E os ensaios in vitro que são primordiais para essa parte de você desenvolver um bioinsumo também, os principais conceitos que envolvem os fundamentos de genética e biologia molecular, que é o foco maior dessa aula, até porque é a minha área, né, de doutorado, e também a caracterização molecular, trazendo um pouco das ferramentas moleculares que estão sendo desenvolvidas. A gente tem que lembrar sempre que as técnicas, elas vão sendo aprimoradas ao longo dos anos, então, eu vou trazer um pouquinho desse histórico até os dias de hoje, o que a gente vem utilizando. Isso não só no contexto de micro-organismos, né, de microbiologia agrícola, mas também em várias outras vertentes, como conservação também, análise de evolução, né, e tudo mais. Então, pensando na contextualização, né, qual que é a importância dessa análise in vitro e a caracterização molecular? Lembrando que nós temos 3 pilares dos micro-organismos multifuncionais. O que são micro-organismos multifuncionais? O próprio nome diz, né, são aqueles micro-organismos que eles vão fornecer várias funções benéficas para a planta. Então, a gente já vai sempre pensando nesse contexto de interação entre micro-organismo e planta. Então, eles podem atuar como biofertilizantes, trazendo os nutrientes necessários para a planta, né, uma fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo, potássio, produção de sideróforos, né, disponibilização desses micronutrientes para a planta. Além disso, esses micro-organismos podem produzir fito-hormônios, que são bioestimulantes. Então, eles podem produzir auxinas, giberelinas, citocininas, ACCD-aminase, né, e isso vai tudo estimular o crescimento vegetal. Então, crescimento radicular ou da parte aérea, isso vai depender também do hormônio que está sendo produzido por esse micro-organismo. E, além disso, nós temos que pensar no controle biológico, né, que não só os micro-organismos podem trazer esses benefícios como biofertilizantes e bioestimulantes, como também podem ser bioprotetores, ou seja, eles trabalham combatendo aqueles outros micro-organismos ou outros organismos que vão causar doenças na planta, ou pragas também, né, então, como os insetos. Então, alguns têm essa capacidade de antibiose, ou seja, eles produzem antibióticos que vão inibir o crescimento ou a função daquele outro micro-organismo ou outro organismo, né, que vem atacar a planta. Como pode ser feita essa antibiose? Com base na competição por recursos, ou por meio de parasitismo, ou ele ajuda a planta a induzir a sua própria resistência, e também isso causa a supressão de doenças, ou seja, quando tem essa antibiose, e você faz um teste em campo, você vai ver se essa doença ela vai ser inibida ou não. Quando é em campo, em vivo, né, nós falamos como supressão de doença, já não é antagonismo, por exemplo, tá? Então, qual que é o foco? Isso aqui a gente tem que pensar no momento da bioprospecção, qual que é o foco que eu busco nesse micro-organismo? Eu quero, né, um organismo que trabalhe com a soja, por exemplo, a fixação de nitrogênio, alguma outra leguminosa, ou talvez na atuação do ciclo do fósforo, ou na resistência ao estresse abiótico. Então, tudo isso
né, como um estresse hídrico, por exemplo, isso aqui tudo tem que ser respondido. Então, não adianta a gente pensar, eu vou coletar aqui uma amostra e tudo que aparecer é bem-vindo. Não necessariamente. Isso depende muito também da planta que você vai trabalhar, né? Não sempre vai precisar você pensar na fixação de nitrogênio ou no controle de pragas. Isso vai depender muito de onde é o ambiente que essa cultura está inserida. Então, você vai pensar nessa união do solo com a planta e com o micro-organismo também. Então, aqui, né, como eu falei para vocês, essas são as funções dos micro-organismos multifuncionais. Mas nós precisamos pensar, né, fazer todos esses testes também com base no que a planta precisa e o que ela vai produzir a partir dessa interação com esse micro-organismo. Tá? Então, pensando lá na obtenção do micro-organismo promotor de crescimento, né, como vocês já viram na semana passada, o que é a primeira coisa que a gente faz, além de pensar no foco, né, fazer essa coleta de amostras. Beleza, então você vai fazer uma coleta do solo rizosférico, ou até da própria planta, e vai fazer uma análise se tem endofíticos ou não, lembrando que o endofítico é o que está dentro da planta, seja dentro de raiz, dentro de folha, né? E aí sim você vai fazer o isolamento desses micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos, né? E aí, para isso, beleza, conseguir colônias puras. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. É óbvio que aqui a gente não vai fazer uma aula prática, vocês vão ter esse momento presencialmente, né? Mas tem que ficar bem claro todas essas etapas para vocês. Então, a partir da coleta, a gente faz isolamento de micro-organismos. Esse isolamento tem que trazer, ao final, colônias puras, seja colônias bacterianas, sejam colônias de fungo, tá? Vocês já vão ver isso com base no formato dessa colônia, na cor, no odor. Então, todo o fenótipo que esses micro-organismos apresentam, eles vão indicar se houve um isolamento satisfatório ou não, tá? A partir disso, nós vamos fazer os testes de potencial in vitro, então, no laboratório, né? Seja em placa de Petri, seja em tubos de ensaio, né? Depende dos experimentos e da capacidade que o laboratório tem, né? De enzimas que podem fazer esses testes. Mas, até chegar no ensaio em vivo, que é em campo, né, que seria a nossa terceira unidade da disciplina, nós temos ainda essa etapa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz essas análises in vitro, quando vocês já encontram potenciais bactérias ou fungos que já são promissoras a partir desses testes in vitro, é importante que se faça a análise molecular, de DNA, especialmente. Então, a extração de DNA e o sequenciamento desse DNA. E aí, pode ser feita também a análise do microbioma. Essa análise do microbioma, inclusive, se possível, é importante que se faça ao mesmo tempo também. Depois que vocês conseguiram fazer essa coleta de amostras aqui, faz a análise do microbioma. O que é o microbioma? Vamos supor que eu coletei o solo. O solo é minha amostra. Eu sei quantos organismos tem ali, micro-organismos e macro-organismos, eu não sei quantos não. Mas eu tenho uma ideia de que esse ambiente comporta um número infinito de amostras e de espécies diferentes, de gêneros diferentes. Então, se eu puder, eu faço uma análise já do DNA, né, um sequenciamento dessa amostra de solo, de água, do ar, enfim. Eu faço uma coleta, e aí, a partir dessa coleta aqui, eu já faço a análise do microbioma. E aí, então eu já vou saber, então tudo bem? Não. Por que é importante fazer essa análise do microbioma aqui? Quando vocês fizerem os testes de isolamento e os potenciais que esses micro-organismos, vamos falar de bactérias, por exemplo, essas bactérias que estão apresentando os melhores resultados em laboratório, vocês têm que pensar, vamos supor que aparece lá uma pseudomonas.
o gênero Pseudomonas. É uma das melhores dos meus testes. Só que aí eu faço a análise do microbioma e a abundância de Pseudomonas é baixíssima. Aí o que vai acontecer? Quando vocês forem fazer os ensaios em vivo, que é no campo, pode ser que não tenha o melhor resultado. Justamente porque no ambiente onde essa cultura está, essa planta está, Pseudomonas não existe assim em abundância. Talvez é uma outra espécie, um outro gênero que está em mais abundância do que a Pseudomonas que lá in vitro teve os melhores resultados. Então, a gente tem que entrar num consenso entre a análise do microbioma e esses testes in vitro, para escolher qual que é o melhor micro-organismo para levar para campo exatamente e ter sucesso lá, tá bom? Então, quais são esses ensaios in vitro? A professora Cássia deve ter falado algumas coisinhas na semana passada, e vou repassar aqui rapidinho, mas esses ensaios in vitro são justamente para a gente avaliar o potencial dos micro-organismos promotores de crescimento vegetal em laboratório, tá? Então, quais são esses? Tem infinidades de testes, eu vou trazer alguns para vocês, né? Uma das coisas que a gente pode avaliar é a produção de enzimas líticas. O que é uma enzima? Enzima é uma proteína com função de acelerar alguma coisa, tá? Então, a gente vai pensar na enzima lítica, é uma enzima que vai quebrar algo. Então, se eu vou querer quebrar amido, a gente chama isso de amilase. Então, aqui nós temos um teste enzimático para amilase. Temos para celulase, que é para degradação de parede celular vegetal, lipase, que é a atuação sobre moléculas lipídicas, ou seja, de gordura, né? Seja de origem animal ou vegetal. As proteases, que realizam a hidrólise de ligações peptídicas de proteínas. Então, aqui é importante para a disponibilização dos nutrientes que estão nesse solo, por exemplo, né? E a quitinase, que degrada a quitina. O que é a quitina? Ela é a parede celular de insetos ou fungos. Então, se uma bactéria, por exemplo, tem uma quitinase, ela produz quitinase, ela pode ser potencial antagonista de crescimento de fungo, né? Então, isso é importante, porque várias doenças que acometem as culturas de importância econômica são causadas por fungos ou insetos, né? Então, se a gente tem algum micro-organismo que possa produzir quitinase, a gente já pode pensar no sucesso dessa supressão dessas doenças, né? E aí a gente tem a solubilização de fosfato e mineralização de fitato. Lembra lá no começo que eu falei da solubilização de fosfato, de potássio, de zinco. Então, tem vários tipos de análise que a gente pode fazer também. Então, aqui a gente tem o fósforo inorgânico, que aí ele, a bactéria ou o fungo pode produzir ácidos para poder disponibilizar esse fósforo. Por quê? O fósforo está ali? Tá. Só que a planta não consegue captar esse fósforo. E aí, o nosso micro-organismo, ele tem a capacidade de quebrar essas moléculas e disponibilizar para a planta. Aí sim a planta consegue utilizar esse nutriente de forma efetiva, tá? A gente tem aqui para fósforo inorgânico produção de ácidos por esses micro-organismos e para fósforo orgânico uma produção de enzima, tá? Aqui uma foto para vocês verem. Então, essa aqui é uma análise que a gente fala que é qualitativa, ou a solubilização ou não, né? Então, aqui é uma solubilização de fósforo em meio N-BRIP. Aqui, ó, é um fósforo inorgânico. O que acontece quando essa bactéria, que são bactérias, tá? Elas produzem, elas conseguem solubilizar o fosfato. Vai gerar um halo aqui, vocês estão vendo aqui pela minha setinha? Então, gera essa degradação que forma uma coisa que a gente chama de halo. Essa sombra aqui que a gente consegue ver. Então, aqui a gente consegue ver, ó, várias diferenças. Estão vendo aqui que são bactérias diferentes também, ó. A forma como elas crescem, a cor são diferentes. E aqui, essas aqui, por exemplo, podem solubilizar, mas não tanto quanto essas aqui, né? Que o halo formado é bem maior. Então, aqui, ó, quando a gente faz um teste desse,
nós temos o controle. Olha só o que acontece aqui na raiz, né? Isso aqui é a raiz de arroz. O fósforo já está ali no solo, só que a planta não consegue captar esse fósforo para utilizar a favor dela. Então, aqui, quando a gente tem a microbiolização, ou seja, a gente aplica esse micro-organismo aqui na planta, ela consegue pegar, captar esse fósforo e aí sim realizar o crescimento radicular, que é o caso que a gente vê aqui, né, bem diferente quando tem a microbiolização. Tá? Mas nós temos uma forma também de avaliar a solubilização de fosfato no orgânico por meio quantitativo. Então, não é só qualitativo, mas quantitativo também. A gente pode avaliar conforme esse gráfico aqui. Então, aqui a gente pode ter vários tipos de micro-organismos ao mesmo tempo, né, e fazer uma análise em placa. E aí, sim, a gente consegue ver a produção, de certa forma, de uma maneira visual mesmo, não só ali qualitativa, né. Solubilização de potássio, mesma lógica, né, só que aqui a diferença, né, não é a formação de um halo, mas muda a cor do meio. Então, aqui o meio normalmente é azul, né? Então, se o controle fica azul, tudo bem, tá tudo certo. Mas aí, se solubiliza esse potássio, ele fica esverdeado. Então, também é um método qualitativo, tá? Solubilização de zinco, mesma coisa, ó, a gente consegue ver a produção do halo aqui. Produção de biofilme, né? Muita bactéria produz biofilme. E esse biofilme, ele é uma cadeia de exopolissacarídeos, que a gente pode dizer assim, que forma uma malha. Isso é importante para o crescimento bacteriano, para ela se defender também, né? As bactérias se defendem de agentes externos, e aí elas podem produzir esses exopolissacarídeos como uma forma de proteção, forma várias colônias até formar essa malha, né? Isso é importante também no contexto de interação com planta, porque também vai proteger a planta, não só a bactéria, mas também a planta desses agentes externos, como fungos, por exemplo, né, que também estão competindo ali no solo, ou nematóides, né, enfim. Então, aqui a gente vê a mudança também na coloração do meio, né, tá vendo? Os que produzem mais biofilme ficam pretas aqui. E aí, a gente tem os testes de produção de AIA, né, que é uma auxina. Então, o meio de cultura, ele vai ter triptofano, a gente aguarda 72 horas, depois disso a gente faz uma alíquota, centrifuga, depois dessa centrifugação a gente adiciona um reagente Salkowski, vamos aguardar um tempinho, e aí a gente vê se produziu ou não. Também é qualitativo, certo? Então, produzir vai formar uma coloração vermelha. Se não produzir, uma coloração amarela. Aí vocês vão pensar, nossa, que simples, né? Mas a realidade não é muito essa, não. A realidade é essa aqui, né? Como que eu vou saber se produziu mesmo ou não produziu AIA? Quando está aqui, igual nesse exemplo, a gente vê, né, de cara, essa aqui produz, essa não. Né? Vamos voltar aqui. Olha só, produziu fica vermelho, não produziu fica amarelado. Ó, vermelho, amarelo, ótimo. Só que a realidade é essa aqui. E aí a gente não tem a noção exata se produz mesmo ou não, quanto que produz ou não. Quando eu faço essa pergunta de quanto, eu preciso fazer um método quantitativo. Aí a lógica é a mesma daquela que eu mostrei antes, do fosfato. A gente pode calcular a quantidade do AIA solúvel a partir da absorvância a 530 nanômetros, a partir desse equipamento aqui, tá? Então, aqui, a gente faz essa curva para todas as amostras, faz uma regressão aqui, e vê a quantidade de AIA produzida, em microgramas por ml. Então, esse aqui é um método quantitativo, tá? E pensando no nitrogênio, que ele também ajuda a planta a crescer, né? A gente está falando de promoção de crescimento aqui. O nitrogênio ele é o quarto elemento mais abundante no nosso planeta, né? E aí, pensando bem, né? A gente tem 78% da atmosfera terrestre
composta por nitrogênio, só que ele é um nitrogênio não disponível. E aí, a gente pode lançar a mão de bactérias, por exemplo, que vão disponibilizar esse nitrogênio também. Aí a gente tem bactérias de vida livre, ou seja, elas estão ali na rizosfera, porém continuam no solo, e elas têm essa interação com a planta também, trazendo esse nitrogênio. Nós temos bactérias associativas, que elas vão ficar meio que coladas nessas raízes, mas elas não entram na raiz, né? E tem aquelas bactérias, como o rizóbio, por exemplo, que vão formar esses nódulos, né? Isso a gente pode ver muito em leguminosas, como a soja. Então, forma um nódulo aqui nas raízes da planta, né? E a gente chama isso de bactérias simbióticas. Lembrando que simbiose é essa junção entre organismos diferentes que trabalham juntos. Então, a planta está lhe fornecendo algum nutriente também para a bactéria está disponibilizando nitrogênio para a planta. É uma relação de simbiose, uma vez que esses organismos de espécies diferentes estão trabalhando em conjunto para poderem sobreviver, tá? Então, assim, quais são as espécies que fazem essa fixação biológica de nitrogênio de forma simbiótica? Gênero como o rizóbio, que eu falei, sinorrizóbio, vários rizóbios da vida, mas temos também outras bactérias que vão fazer essa simbiose com plantas também de várias espécies diferentes para fazer essa fixação biológica de nitrogênio, né? Mas não necessariamente formando esses nódulos, como eu falei para vocês. Às vezes elas vão trabalhar ali associadas ou endofíticas, né, a essas raízes, mas não formando esses nódulos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? E aí, né, tem essa disponibilização a partir dessa reação química aqui, formando, né, o amônio. Agora, vamos entrar numa parte mais assim, né, porque assim, como eu falei para vocês, vocês vão fazer essas análises in vitro para verificar quais são os micro-organismos mais promissores. Ótimo, tudo foi testado, e eu já tenho uma lista ali de micro-organismos. Porém, quais são os micro-organismos? Quem são eles, né? Porque a gente vê, assim, alguns micro-organismos já são tão estudados que a gente vê no fenótipo. O que é o fenótipo? Aquela parte visual, né? Então, a cor da colônia, o formato da colônia, tudo isso é um fenótipo. E aí, a partir desse fenótipo, algumas espécies a gente já consegue até saber, outras não, né? E aí que a gente lança mão da biologia molecular. Então, agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais complexa, e aí eu vou relembrar para quem entrou por último que vocês estão à vontade, pode perguntar, tá bom? Então, pensando aqui, né, os fundamentos da biologia molecular, da genética molecular, né? Principalmente o que a gente vai trabalhar aqui é o DNA, mas vou falar do RNA também, que são ácidos nucleicos, tá? Então, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele geralmente é uma dupla hélice, como vocês podem ver aqui, tá? Então, vai se intercalando. Ele tem essa função de guardar a informação genética, eu costumo dizer que é como se fosse um HD do computador. Então, a gente guarda a informação genética no DNA. E ele tem 4 bases nitrogenadas, a adenina, timina, citosina e guanina. O RNA, anotem isso, assim, ó, geralmente é de fita simples. Por quê? Porque nós podemos ter RNA de fita dupla, tá? Então, isso não é regra, mas a maioria é de fita simples. Então, já é um pouquinho diferente aqui. E aqui a gente chama ele de ácido ribonucleico. Então, ele não é desoxirribonucleico, ele é ribonucleico. Aqui, ao invés de termos a timina, ele tem uma uracila. Essa é a grande diferença do RNA, tá? E ele tem a função especialmente, também não é sempre, de expressão gênica. Agora mesmo eu vou explicar o que é uma expressão gênica.
Mas o RNA ele pode ser também informação genética, como alguns vírus. Muitos vírus são vírus de RNA, e o RNA serve como informação genética daquele vírus. Mas, em sua grande maioria, pensando em eucariotos, o RNA ele é responsável pela expressão gênica, tá? Mas vamos falar principalmente do DNA, então. Então, a gente tem aqui, né, as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina. Nós temos essa dupla hélice. Deixa eu voltar aqui. Aqui, né, nós temos essa unidade de nucleosídeo monofosfato. E temos essas ligações. Ai, professora, isso aqui é tão complexo. Ó, é só para vocês saberem. Não precisa ficar desesperado que não, porque essa parte é só para vocês relembrarem, na verdade, que todo mundo teve aula já de genética na vida, então é só para dar uma relembrada, tá bom? Então, quais são as funções do DNA? Se a gente pensar numa região gênica, que é um pedacinho desse DNA, nós estamos sempre pensando em hereditariedade e em estudos de variabilidade. Ou seja, se eu tenho lá, né, como a professora Ana Paula comentou, eu trabalhei com a coleção de micro-organismos funcionais da Embrapa. E lá eu trabalhei com vários isolados da mesma espécie. Uma das coisas que eu trabalhei no meu TCC, da minha outra especialização, foi justamente verificar se esses isolados eram diferentes. É da mesma espécie, mas eles têm uma variabilidade genética. O que significa isso? Se eles são diferentes. Né, e se essa diferença é visível, né? Então, com base no DNA desses isolados, eu pude verificar se tem variabilidade ou não, né? Porque se fosse a mesma coisa, a gente chama isso de clone, né? E eu verifiquei que são diferentes. Então, a gente já consegue ver que tem variabilidade, uma diversidade genética nessa coleção de micro-organismos multifuncionais, pelo menos para a espécie que eu trabalhei, tá? E aí, com isso, a gente pode também extrapolar para estudar a evolução desses organismos. Isso tanto faz ser micro-organismo, se é planta, se é bicho, tudo mais. Que a gente tiver, o que tiver DNA, a gente consegue estudar, o processo evolutivo, tá? E aí a gente fala, né, como eu falei para vocês, que o DNA é o HD da nossa célula. Então, é a molécula central de informações dessas células, tanto de animais, vegetais, como micro-organismos. E aí, nós vamos pensar um pouquinho agora no contexto de análise genômica, que é o que a gente estuda atualmente. Então, o que é genoma? O genoma é o conjunto do DNA como um todo. Então, de todas as sequências que tem nesse DNA. Se eu tenho mais de um cromossomo, que é o que mostra aqui nessa figura, então, os fungos têm mais de um cromossomo, as plantas têm mais de um cromossomo, as bactérias geralmente têm só um, mas tem bactérias que têm 3, por exemplo, como a Burkholderia, né, mas a grande maioria das bactérias tem apenas um cromossomo. Se eu vou estudar todo esse conjunto aqui, eu estou falando de um genoma, tá? O estudo desse genoma é chamado de genômica. Tá? Então, vocês vão ver assim, as ômicas, nós estamos na era das ômicas. É porque a gente pode estudar o genoma, que aí seria a genômica, nós podemos estudar o RNA, que seria a transcritômica, nós podemos estudar proteínas, que é a proteômica, nós podemos estudar os metabólicos, que é a metabolômica, e assim por diante. Tá? Esse genoma é composto por cromossomo, né? E um cromossomo, ele é o meu conjunto do DNA, só que o DNA é espiralado. Então, quando eu consigo ver lá na etapa da metáfase, lá na mitose, né, lembram dessas coisinhas? Mitose, meiose, tudo mais? Quando a célula vai se dividir. Então, nessa fase da metáfase, a gente consegue ver os cromossomos certinho. Essa fase é quando ele está extremamente condensado. Isso a gente chama de cromossomo, tá? Então, aqui a gente tem as cromátides, lembram desses nomes, né? E aí, com base nesse DNA, vamos supor que eu vou esticar ele todinho, lembrando que o DNA, ele é como se fosse um fio de telefone, eu sei que muitos aqui nem viram isso, né? Mas lembram lá, dá para uma pesquisada no telefone antigo, de 1990, por aí, que ele tinha um fio que era bem enroladinho.
Aí a gente enrola, enrola, enrola bastante. Agora a gente vai esticar esse fio, tá? Esticando esse fio, que é o que está mostrando nessa figura aqui, a gente tem regiões específicas que podem gerar uma proteína ou não. Quando a gente tem uma produção de proteína a partir dessa região aqui, a gente chama isso de gene. Então, o gene automaticamente codifica uma proteína, tá? Agora, quando ele não codifica proteína, ele é o quê? Lixo, igual antigamente falava? Não, tá? Antigamente, há uns 20 anos atrás, a gente chamava isso de região lixo, sequência lixo, porque a gente não sabia o que era. Então, o ser humano é assim, eu não sei para que serve, não serve para nada. E não é bem assim, né? Então, hoje a gente sabe que essas regiões que não codificam proteínas trabalham na regulação gênica e vários outros tipos de função, tá? Então, aqui, aumentando um pouquinho essa região, a gente tem uma sequência. Lembra das bases que eu mostrei, que o DNA tem adenina, timina, citosina e guanina? A sequência nada mais é que colocar uma atrás da outra, o que tem aqui nessa sequência, tá? Que aqui está, por exemplo, mostrando adenina, timina, citosina e assim por diante. Então, como eu falei para vocês, o DNA é como se fosse o nosso HD, né? E onde está localizado esse DNA? Agora vocês estão vendo que eu estou falando só de DNA, que é o foco principal dessas análises que a gente vai trabalhar. Então, o DNA, numa célula procariótica, ele vai estar numa região chamada nucleoide. Não quer dizer que ele está disperso ali, sem critério nenhum. Ele vai ficar numa região mais específica, que é mais, né, rica aqui em DNA, que é chamada de nucleoide. Qual que é a diferença do procarioto com o eucarioto? É justamente porque ele não tem a carioteca, que é aquela membrana que forma o núcleo, né? Então, onde vai estar o DNA no eucarionte, que é um fungo, por exemplo, que também é um micro-organismo? No núcleo, tá? Então, a diferença é essa. Na procarionte, que é uma bactéria, vai estar no nucleoide. No núcleo, vai estar, no eucarionte, vai estar no núcleo, tá? Então, aqui, a bactéria tem uma grande diferença também em relação aos genes, né, ao tamanho de um material genético de um eucarioto, por exemplo. Né, praticamente todo o DNA da bactéria, ele tem alguma função, ou seja, ele vai produzir uma proteína. É praticamente, mas não toda, tá? As bactérias também, além de ter esse cromossomo principal, ela pode ter um cromossomo menorzinho, que é circular também, tá vendo que aqui, né, a célula procarionte, ela tem um DNA circular, ou seja, tem começo e faz um ciclo, a gente não vê como se fosse uma linha apenas de começo e fim aqui, né, como o eucarionte é, ele é linear, né, na procarionte é circular, e ele tem um cromossomo aqui que é chamado de plasmídio. Isso aqui é muito utilizado na parte de transformação genética, que não é o foco da aula hoje, mas só para vocês saberem, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem as regiões gênicas, que são essas regiões que vão codificar, ou seja, produzir uma proteína ou algum RNA, que são chamadas de regiões gênicas, como está aqui. E entre essas regiões gênicas, olha só o nome, intergênicas. Então, entre as regiões gênicas, temos as regiões intergênicas, que é a porção regulatória que controla a transcrição e a replicação do DNA. Ou seja, não é DNA lixo, é uma porção regulatória, tá? Só não vai produzir proteína, que é o que a gente vai ver como o dogma central da biologia molecular, né? Como que se organiza o gene, né? Qual que é a estrutura desses genes? Vocês vão ver na parte de marcadores moleculares, que é o que a gente vai utilizar para identificar esses micro-organismos, que a gente tem regiões específicas do DNA, onde a gente pode ter uma análise mais robusta, né? E uma dessas regiões é o DNA ribossomal, é o gene ribossomal, na verdade. Então, esses genes ribossomais, eles são repetidos várias e várias vezes no genoma, nessa região de organização nucleolar, ou seja, aqui já está falando de eucarionte, tá?
E aí, vai representando as maiores famílias de sequências repetitivas em organismos eucariontes. Então, os eucariotes, por mais que tenham um DNA muito maior do que os procariotes, eles têm regiões repetitivas. Ou seja, que, vamos supor que é AT, né? Essas regiões repetitivas, elas são importantes, mas principalmente nessa questão da regulação da expressão gênica. E aí o ribossomo, né, que ele é o que transforma aqui, né, as proteínas, né, a gente está vendo aqui o RNA mensageiro, vocês conseguem ver aqui, né, minha canetinha? Então, tem um RNA mensageiro, ele vai passar por essa estrutura do ribossomo, acopla o RNA transportador, né, e aí vai formando aqui a cadeia de aminoácidos, que vão formar as proteínas, né. E aí a gente tem, no ribossomo, duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Com base nessas regiões, né, as unidades do ribossomo, nós temos regiões gênicas interessantes como marcadores, né, que a gente tem para a bactéria o 16S, o 23S, e em eucariontes a gente tem o 18S, o 5.8S e o 28S. Entre essas regiões, está vendo aqui, ó, ITS, então, é uma região intergênica, porque tem o gene aqui, 28S, temos o gene 5.8, temos o gene do 18S. Entre essas regiões aqui, ó, nós temos o ITS, que é esse carinha aqui, né? Ele é muito utilizado como um marcador para identificar fungos, tá? Então, assim, a gente tem vários tipos de marcadores, eu vou também trazer para vocês a informação, o conceito que é um marcador, mas já guarda essa informação aqui, que é bastante utilizado, tá? E aí, o que são marcadores, né, que eu já estou falando há alguns minutos. Os marcadores nada mais são do que uma característica fenotípica ou genotípica de um indivíduo, e essa herança vai ser seguida por gerações. Então, a gente tem uma questão mendeliana aqui, né? Essa característica, esse caractere, ele tem que ser passado de geração a geração. Se eu tenho uma mutação numa região aqui, mas eu não passo para o meu descendente, isso não é um marcador genético, tá? Ele precisa ter essa hereditariedade, beleza? Dentro dos marcadores genéticos, nós temos vários tipos. Os marcadores morfológicos, que a gente já vê cor, formato, tamanho, né? Os citogenéticos, que é com base nos cromossomos. E aí, dentro da classe dos marcadores genéticos, nós temos os marcadores moleculares, que são os marcadores bioquímicos, como as isoenzimas, por exemplo. E temos também os marcadores de DNA e RNA. Como sempre, vamos focar mais no marcador de DNA, tá? Então, como eu falei lá no começo, a gente tem uma evolução, um aprimoramento dessas técnicas, com base também nos equipamentos que vão sendo desenvolvidos, né? Então, a gente precisa pensar no conhecimento da diversidade microbiana, né? A gente precisa entender não só que espécie que é, mas se ela tem uma variação genética interessante. Ela pode ter uma mutação numa região interessante também. E aí a gente tem algumas ferramentas, como, por exemplo, o sequenciamento dessa unidade do 16S, que no caso de bactérias, né, como eu falei para vocês. Nós temos vários tipos de marcadores diferentes, então tem esse RAPD, o ARDRA, o RISA, DGGE. Isso aqui tudo, gente, depende da capacidade do laboratório e quais equipamentos ele tem. E aí vai depender muito disso para ver o que vocês vão fazer ou não na prática, né? Então, pensando lá atrás, né, na década antes de 1950, era apenas com base nas variantes morfológicas, né, como eu mostrei para vocês aqui, os marcadores morfológicos. A partir de 1950, foi a era das proteínas. Então, foi criada ali, né, a técnica de eletroforese em gel em 1950, então aí
deu para ver o que é uma eletroforese em gel. A gente vê isso aqui, ó, essas bandas, tá? Então, aqui, com base nessa eletroforese, que é essa técnica, como separa fragmentos diferentes, a gente consegue ver variação. Tá? Então, a gente tem a enzima em 1960. Depois disso, né, na era da hibridização de DNA, o que é isso? Né? Foram criadas as sondas, que são complementares a alguma sequência do DNA, e aí também criadas as enzimas de restrição, que cortam, né, em regiões específicas. A partir disso, a gente fala que é uma técnica pré-PCR, né? Então, a gente tem aqui os RFLPs. Depois disso, né, em 1976, foi criada a técnica de PCR, por Carey Mullis. E aqui, aí a gente fala que é a era da síntese de oligos, ou seja, de pequenas regiões que a gente chama de primer, né? Aí, a partir da produção desses primers, a gente consegue fazer as PCRs, e aí foram criados diversos tipos de marcadores, como os microsatélites, os RAPDs, os AFLPs, e assim por diante. E depois disso, né, a partir da década de 1990, nós temos, então, nós já chegamos na era genômica. Hoje a gente já está na era pós-genômica, praticamente, né? Então, na era genômica, teve a automação dos sequenciadores de DNA, e aí, a partir disso, como a gente tem sequências, nós podemos ver mudanças entre indivíduos, né, a nível de DNA, em uma única base, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um indivíduo lá que é ATTC, e o outro é ATGC. Então, eu vejo que tem uma mudança de apenas uma base, isso é a nível de sequência. Isso aqui a gente chama de SNP, tá? Então, aqui, a gente já consegue ver que temos um volume de dados grande, né? Porque se a gente está falando de sequência, a gente tem que avaliar a sequência inteira, né? Não o DNA inteiro, tá, gente? Em sequência, né? Nesse caso, a gente já começa a precisar de bioinformática para poder analisar esses dados também. Então, aqui, né, na era pós-genômicas, que é onde a gente está, né, a gente tem os equipamentos de alto desempenho, que são esses sequenciadores com grande volume de dados, e aí a gente já tem os marcadores baseados em NGS, como os RADSEQ, por exemplo, de genotipagem para sequenciamento, da GBS, e os SNPs também entram nessa era pós-genômica também, tá? Vocês querem dar uma pausa agora? Que eu acho que agora que a gente vai mudar um pouquinho. O que vocês acham? Professora, fique à vontade. Seria interessante, porque aí podemos fazer esta pausa de 10 minutos, né? São 19h55. Então, a gente volta às 8h05. Tá bom? Pode ser. Tá, Jóia? Perfeito. Até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco. Muito obrigada. Tá.
Só mais um minutinho a gente já retorna, tá, Ariane? Os demais Tá, tá. Estamos retornando. Estudantes, vocês já estão aí? Já retornaram? Professora, por gentileza, caso queira prosseguir, fique à vontade, tá? Obrigada. Ah, tá, joia. Já estão respondendo aqui, né? Pessoal, alguma dúvida do que eu falei até agora? Tudo certo? Verdade, professora. Às vezes um momento para alguma dúvida, né? Salientar dúvidas dessa primeira parte. Deixa eu averiguar se nós temos alguma indagação aqui no chat da chamada. Até o momento, não. Prossigamos. Então tá, joia. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, ou se quiserem abrir o microfone, tá? Tudo certo. Então, nós vamos passar agora para a caracterização molecular, que seria isso, né? A gente utiliza essas ferramentas moleculares, como algumas que eu já mostrei para vocês, só que com base em algumas técnicas, que é o que eu vou trazer bem rapidinho para vocês aqui. Então, esses métodos moleculares, eles são ferramentas que são essenciais para diagnóstico precisa de doenças de plantas, por exemplo, mas não só doenças de plantas, mas também da identificação desses micro-organismos benéficos, que é o foco da nossa aula. Então, nós temos esses marcadores que são dos ácidos nucleicos, como DNA e RNA, que traz uma especificidade. Então, eu posso fazer uma extração do DNA desse organismo para poder identificar esse organismo. Então, por que eu coloquei diagnóstico precisa? Porque se eu faço um marcador molecular que seja específico daquele patógeno, eu consigo identificá-lo com mais precisão. Mas a mesma lógica também funciona para os micro-organismos promotores de crescimento, que são os micro-organismos benéficos. Então, para isso, a gente pode utilizar várias técnicas moleculares. Uma delas, que é extremamente utilizada, é a reação da amplificação da polimerase em cadeia, ou reação em cadeia da polimerase, chamada PCR. E a partir da PCR, nós temos várias vertentes que vieram dela, né? Como a RT-PCR, a Nested-PCR, PCR multiplex, a quantitativa em tempo real. O LAMP, ele é um pouquinho diferente, mas também utiliza um termociclador, que é um equipamento que muda as temperaturas, né? Como se fosse um banho-maria, só que sem água. Né? E a gente também tem as técnicas de hibridização por meio dos microarranjos, que nada mais são que micropostos, né, que a gente coloca algumas moléculas ali, como se fossem sondas também, que vão aderir a esse DNA. Tá? Então, o preparo para essa amostra, para análise molecular, ele é essencial e é um ponto crítico. Né? Então, quando eu for fazer aquela técnica do isolamento, lembra lá no comecinho, que a partir do momento que eu fiz a coleta, eu vou fazer o isolamento dos micro-organismos. Se eu vou fazer uma análise de DNA, que é específica do micro-organismo, que eu já fiz algumas análises, eu já verifiquei que ele é promissor, não é aquela análise de microbioma que eu falei para vocês, né? É uma análise do próprio micro-organismo que você isolou. Então, ele tem que estar puro, tá? Colônias puras. Por quê? Porque senão eu vou ver tem uma contaminação. Aí vamos supor que eu não diferenciei bem essas colônias. Lá no momento do sequenciamento, ao invés de um DNA, eu vou ter 2, se for uma bactéria. Então, isso é extremamente importante. Para isso, a gente precisa criar protocolos eficientes e reprodutíveis. Nós estamos falando de metodologia científica, né? Então, quando eu crio um protocolo, alguém de outro laboratório lá de São Paulo, por exemplo, pode tentar replicar esse protocolo e ele precisa ser fiel, né? Então, todas as etapas têm que estar bem descritas para poder fazer esse processamento
de várias e várias amostras diferentes. Para isso, né, a gente tem que isolar o meu ácido nucleico, seja o DNA ou o RNA. Fazer esse isolamento é o que a gente chama de extração. Então, lembrando que o DNA de um fungo, por exemplo, está no núcleo, a gente tem que chegar lá no núcleo. E, para isso, a gente precisa lançar mão de alguns reagentes. Além disso, tem que pensar que nessa célula, a gente tem outros compostos, né? Que vão inibir essa detecção, seja do patógeno, por exemplo, ou seja do micro-organismo benéfico. Então, eu preciso ter certeza que eu vou remover esses compostos inibitórios, principalmente de uma PCR. Quais compostos inibitores são esses? Polissacarídeos, compostos fenólicos, óleos, látex, e assim por diante. Então, a gente tem também que pensar nesse contexto, tá? Para fazer, aí tudo bem, já consegui o isolamento, percebi que é uma colônia pura, eu vou fazer a extração do DNA. Nós temos kits comerciais para extrair esses ácidos nucleicos, e aí também vai depender de qual amostra que você está falando, se é amostra de solo, se é de planta, por exemplo, eu quero extrair o DNA de um micro-organismo endofítico, né? Ou se eu quero extrair já do próprio micro-organismo. Então, temos kits para planta, kits para fungos, kits para bactérias, e aí, taxa de sucesso para todas as espécies do mundo? Não, tá? Então, alguns kits vão funcionar para algumas espécies, mas não todas. E aí, como que a gente pode fazer para extrair esse DNA? Ou seja, degradar a parede celular quando é de fungo, quando é de planta, por exemplo, degradar a membrana plasmática e chegar lá no meu DNA, que é o que eu quero. A gente pode utilizar também protocolos caseiros, ou seja, nesse protocolo, né, o que a gente mais utiliza é esse detergente, que é o CTAB. E por que a gente utiliza um detergente? Eu sempre trago essa analogia, né? Quando você está lidando com uma louça suja, cheia de gordura, você vai utilizar sabão ou detergente? Um sabão que tem gordura também. Detergente, não é? E se por acaso você aquecer a água e utilizar o detergente, não vai sair mais fácil a gordura? Nós temos que lembrar lá da biologia celular que a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, ou seja, tem duas camadas com lipídios, né, nessas camadas. Então, tanto faz se é fungo, se é bactéria, a gente precisa primeiro romper essa membrana plasmática. No caso do fungo, ainda tem a parede celular, né? Então, a gente utiliza esses detergentes para poder degradar essas paredes, essas membranas, e assim poder chegar, acessar esse DNA que está lá dentro, tá? Além disso, a gente pode utilizar outros compostos. Então, a vantagem que eu vejo em protocolos caseiros é justamente isso. A gente pode dosar reagentes diferentes para poder chegar de uma forma mais eficiente nesse material genético que a gente utiliza para identificar o micro-organismo. Então, a gente pode utilizar o SDS, por exemplo, para remoção de polissacarídeos e proteínas. E uma das etapas primordiais na extração de DNA é a precipitação dos ácidos nucleicos. Lá no finalzinho, depois que eu já tirei tudo que eu não quero, os materiais orgânicos, né, eu vou precipitar em álcool, geralmente o isopropanol, porque ele tem afinidade com o DNA, ele gera um peso, e a gente consegue ver um novelinho, assim, né, então aqui é a etapa de precipitação. E aí, se eu quero DNA no final, eu vou utilizar uma enzima chamada RNase, que ela vai degradar o RNA, porque eu quero só o DNA. E caso eu queira o RNA, eu vou utilizar a DNase para ela degradar o DNA, tá? E aí, eu comentei com vocês da técnica de eletroforese, né? Que nada mais é
do que utilizar uma cuba, onde a gente tem um fluido, né, com água, por exemplo, mas a gente usa uma solução tampão, então ela tem água, mas não é só água, né? E aí a gente utiliza um campo elétrico. Então a gente tem eletrodos aqui, e a gente vai submeter essa cuba a esse campo elétrico, e a gente cria um gel. Então, antigamente era gel de amido, tipo a maisena, né? Hoje em dia a gente usa a agarose, que vem do agar, né? Aquela alga. E aí, forma como se fosse uma gelatina. E nesse caso aqui, a gente vai aplicar a amostra em poços, ou seja, como é que eu faço esses poços? Eu utilizo pentinhos mesmo, eu coloco na minha gelatina antes de endurecer, e quando endurecer eu retiro esse pente e vai formar os buraquinhos, que são os poços. Aqui, a partir disso, eu vou colocar o meu DNA com outro tampão, que ele chama tampão de carregamento, justamente que ele vai trazer peso para essa amostra, porque senão ela vai boiar e vai sair do poço, então dá um peso aqui e ela vai descer. E aí nós temos que lembrar lá no comecinho que eu mostrei a molécula de DNA, que a gente tem os fosfatos, né? Tem os grupamentos fosfatos. E isso traz uma carga elétrica líquida negativa para essa molécula. E aí, o que acontece? A gente não pode colocar aqui, ao contrário, o negativo, porque senão essa molécula não vai. Lembra que na questão do ímã, por exemplo, os opostos se atraem, né? É a mesma lógica aqui. Então, eu vou colocar no cátodo aqui, né? Porque a minha amostra é um DNA e ele é negativo. E aqui, ao contrário, no final da cuba, eu vou colocar o positivo, porque essa molécula que é negativa, ela tende a correr essa malha de gel até o polo positivo. E aí que a gente chama de separação do DNA. Lembra que eu mostrei para vocês um gel que tinha as proteínas, né, da parte de isoenzimas, que aí formava várias bandas? Então, a gente consegue ver variabilidade aqui. Não é nada um igual ao outro, né? Então, a gente consegue ver variabilidade. Se isso fosse com base em isolados da mesma espécie, a gente já conseguiria ver aqui variação entre os isolados da mesma espécie, o que é interessante, né? E aí a gente tem que ver também que, se são fragmentos, né, pedacinhos do DNA, lembrando que aqui a gente não está fazendo o DNA inteiro, né? Pode ser também, mas no caso, quando é um marcador molecular, que está escrito aqui, ó, que é marcador, a gente vai utilizar pedaços, né? E aí, quando é uma molécula maior, vocês concordam que ela vai demorar para descer? E a gente coloca essa reação para acontecer por alguns minutos ou uma hora, né? Então, aqui, quanto mais tempo ficar, mais vai descendo. Mas se for menorzinha, a partícula ela vai descer mais rápido. Vamos pensar na peneira? Então, se eu tenho uma peneira aqui, com um grânulo de areia e o outro um bloco de terra, por exemplo. E aí eu jogo ali nessa peneira. Aí tem micropedaços ali de pedra, por exemplo. O que for de areia vai descer mais fácil, não vai? Aquelas micropartículas, elas vão descer mais fácil. Agora, as maiores vão ficar retidas ou vão descer mais lentamente. A gente precisa chacoalhar mais, não é? É a mesma lógica aqui. Então, quando for partículas menores, elas vão migrar mais rápido pelo gel e as maiores vão ficar aqui. Então, ou seja, esse fragmento aqui é maior que esse, tá? Esse é menor. E aqui, isso é interessante quando a gente faz a PCR. Mas, todas as vezes que vocês forem fazer uma extração de DNA, é importante fazer o gel, porque a gente vai ver se tem contaminação com proteína, se ainda tem resquício de RNA, se essa extração foi bem sucedida, né, porque às vezes eu não vou ver banda nenhuma, e a gente pode fazer eletroforese e deve, né, fazer após a PCR também, tá? Aí, além de fazer esse gel de agarose, nós podemos utilizar o espectrofotrômetro, como o nanodrop, como tem aqui, né, nessa figura. E aqui a gente utiliza uma gotícula mesmo, né, uma alíquota aqui, e vê a curva de absorvância aqui. Se tiver uma curva
diferente do normal aqui, a gente pode desconfiar de contaminação também, por proteína, por exemplo. Então, a gente talvez tenha que utilizar um outro reagente para remover essas proteínas. Mas temos que lembrar um detalhe, que a mesma curva que a gente detecta DNA também é do RNA. Então, aqui eu não consigo ver se esse DNA está puro. Às vezes a gente tem RNA também, por isso que a gente consegue ver aqui, ó, 3.250 nanogramas por microlitro, isso aqui é extremamente alto. Como que eu posso ver RNA? Igual nesse gel aqui. Tá vendo aqui embaixo? Nós temos uns sombreadinhos aqui bem no fundo. Se isso for um gel de extração de DNA, que foi feito após a extração, e tiver bandas aqui embaixo, nós podemos desconfiar de RNA. Por quê? Porque o RNA é menor que o DNA, tá? Então, se ele é menor, ele vai migrar mais do que o DNA. Ah, então eu perdi, eu tenho que fazer extração de novo? Não, você trata essa amostra com RNase. Coloca no banho-maria novamente, que aí você vai ter uma banda pura aqui, tá? E aí, eu já até mencionei, né, lá atrás, sobre o dogma central da biologia molecular. Por que isso é importante na hora que a gente for falar de PCR? Então, qual que é esse dogma? Até os anos 50, né? O DNA, ele forma DNA a partir do processo chamado replicação ou duplicação. Então, o DNA forma o DNA novamente. Eu tenho 2 fitas, vão formar 4 e assim por diante, né? A partir do ciclo aqui. Lá na fase G0, né? Da mitose, do ciclo celular. E aí, esse DNA, se ele for codificador de proteína, como eu mostrei para vocês, se for uma região gênica ali, ele vai passar pelo processo de transcrição e gerar uma molécula de fita simples chamada RNA. Por isso que a gente chama isso aqui de transcrito. A partir do RNA, a gente tem a tradução. Aqui está no outro português, né? Então, aqui a gente tem a tradução em uma proteína. Aí tem aquele ribossomo, como eu mostrei para vocês, o RNA transportador e mensageiro, para formar os aminoácidos e assim a proteína. Por que é até os anos 50 que foi esse dogma? Porque depois foi descoberta uma enzima chamada transcriptase reversa, que aí, esse ciclo aqui, essa sequência, não é bem por aí que acontece. Nós temos ainda agora o dogma atualizado, a partir de 1970, que nós temos, de toda forma, DNA formando DNA a partir, né, do processo de replicação, o DNA formando o RNA pela transcrição, o RNA formando proteína pela tradução, porém, nós sabemos agora que o RNA pode produzir DNA a partir da transcriptase reversa. Então, tem essa outra direção no dogma, mas quando acontece a ação dessa enzima chamada transcriptase, né? Se não exigir, é essa sequência que a gente vai ver, esse fluxo, né? E aí, com base na replicação, então a gente vai falar só desse primeiro processo aqui, ó, que é DNA formando DNA, Kary Mullis desenvolveu um método de PCR, que é Polymerase Chain Reaction, ou significa, né, reação em cadeia da polimerase. Essa técnica é como se fosse a amplificação in vitro, ou seja, num tubinho, microtubo, né, de uma região específica do DNA. Então, ela é uma replicação in vitro, né? A mesma lógica da replicação que acontece naturalmente nas nossas células, só que a gente faz in vitro. E aí, a gente quer o quê? Aumentar o número de cópias. Por quê? Porque, às vezes, o que eu quero utilizar, eu preciso de um volume grande daquela sequência para que eu possa fazer uma análise genética lá na frente. Com uma cópia só, eu não vou conseguir. O sinal é muito baixo. Então, eu preciso de material suficiente para realizar minhas análises. Para isso, o que consiste? Nós temos aqui, é a mesma lógica da replicação.
nós temos o DNA fita dupla, certo? Ele fita dupla, eu não vou conseguir ler, concorda? Então, eu preciso soltar esse novelinho que está aqui. Como que eu faço isso? Eu produzo uma temperatura bem alta para poder desnaturar essa fita. O que é desnaturar? Desenrolar. E aí eu formo as duas fitas, tá vendo? Então, aqui, geralmente, de 94 a 96 graus, eu consigo essa desnaturação. A partir disso, a gente utiliza os oligos, que eu falei para vocês, são pequenas sequências. Quando é a replicação, essas pequenas sequências geralmente são RNA. Agora, aqui não, aqui é DNA mesmo também, só que são pequenas regiões do mesmo jeito. Umas pequenas sequenciazinhas, tá vendo aqui, ó, 3 linhas, 5 linhas, que é complementar. Então, aqui, ó, na fita 3 linhas, 5 linhas, o meu oligo, ele é 5 linhas, 3 linhas, na fita 5 linhas, 3 linhas, o meu oligo é 3 linhas, 5 linhas, porque tem que ser complementar, tá? E aí, esse primer é colocado no microtubo também. Então, eu coloco o meu DNA template, que a gente fala, que é o DNA alvo, coloco os primers, coloco a enzima e coloco as bases aqui, que eu preciso adicionar, né, os nucleotídeos. Aqui, então, para esse primer anelar, ou seja, ele colar, ele identificar o complementar dele, lembrando que a adenina liga com timina, citosina com guanina. Então, se aqui eu tenho a timina, no meu primer tem que ser uma adenina, certo? Se eu tenho uma citosina aqui, no primer tem que ser uma guanina, e assim por diante. Aí ele vai reconhecer o complementar dele, mas não adianta só ele reconhecer. Ele precisa estar na temperatura ideal para ele também. Aí a gente utiliza testes, né? A gente faz testes para otimizar essa temperatura dos primers. Nisso, os primers vão se anelar aqui nessa sequência, e aí vamos aumentar a temperatura novamente para 72 graus, que é a temperatura ótima da enzima polimerase. Por isso que é reação em cadeia da polimerase. A gente utiliza uma enzima aqui, e ela vai adicionando os nucleotídeos complementares até formar a fita. Ah, um ciclo já está bom? Não, eu preciso de vários ciclos. Então, a gente pode fazer de 30, 40 ciclos aqui para ter bastante material. Então, a única diferença, pensando lá no in vivo, né, o que acontece na célula, é que a gente vai amplificar apenas uma região desejada, não vai ser o DNA todo como é na célula, tá? Mas a gente tem a enzima, nós não temos tantas outras enzimas assim para PCR, igual aqui a gente pode ver, né, que isso aqui é o que acontece na replicação da célula, né, do DNA da célula, mas nós temos a polimerase, que é a mesma lógica que ela vai adicionando os nucleotídeos aqui. Quais são as variações mais comuns da PCR? Eu falei que é uma PCR comum. Nós temos uma PCR multiplex, que aí ao invés de usar 2 pares de primers, vocês viram aqui que eu coloquei que era um 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas, né? Aí ao invés de usar só 2, eu posso utilizar mais alvos diferentes. Só que aí eu tenho que ter certeza que um primer não vai, né, se colar no outro, né? Então tem esses detalhes que a gente precisa avaliar. Nós temos a PCR aninhada, que é a Nessa PCR. Temos a de transcriptase reversa, quantitativa em tempo real, de emulsão, fase sólida, entre outras. Tem vários tipos de PCR que a gente utiliza. Eu trouxe alguns para vocês verem. Isso aqui é interessante quando vocês já fizeram um sequenciamento da amostra e avaliaram quais regiões vocês pretendem utilizar como marcadores. E aí a gente pode utilizar para vários alvos a mesma reação, o que reduz custo, né? Então, a gente precisa fazer, antes disso, um teste de compatibilidade entre os primers ou iniciadores, né? Porque senão eles podem anelar um no outro, ou até o próprio primer forma a gente chama de grampo de cabelo, que é o hairpin, ele pode fazer assim, anelar nele mesmo, né, a pontinha uma na outra. Então, isso é importante ser feito uma análise antes de sintetizar esses primers e fazer uma análise multiplex, tá? O que é uma PCR aninhada? Nós vamos fazer 2 PCRs. Então,
Então, a gente faz uma pré-amplificação com um par de iniciadores externos, então, uma região maior. Depois, você vai utilizar esse produto que foi amplificado, que chama Amplicon, utilizando 2 pares diferentes, que a gente chama de iniciadores internos. Então, a gente usa esse produto amplificado da primeira reação como molde da segunda reação. Isso é interessante quando a gente está com um material contaminado e tudo mais, porque aumenta a sensibilidade daquela detecção. Então, a gente consegue detectar de forma mais assertiva. Então, aqui, por exemplo, na PCR convencional, ó, que a gente faz só apenas um ciclo de PCR, não que seja um ciclo, né? Mas a gente faz com um tipo de primer só, e aqui, depois, fazendo a alinhada. Então, a gente consegue detectar melhor. Tá vendo que esses aqui a gente não conseguia nem enxergar. Agora, aqui sim. Então, é interessante. Aqui também é para detecção de um patógeno, tá? A quantitativa em tempo real, que a gente chamava antigamente de PCR em tempo real, é interessante também que a gente pode utilizar vários alvos diferentes na mesma reação. Então, ela é multiplex. A gente pode detectar vários patógenos, por exemplo, né? Além disso, quantificar, então, quanto daquele isolado, aqui eu coloquei patógeno, mas pode ser o benéfico também, o quanto que ele está na minha reação ou não, né? Então, assim, eu tenho primers específicos aqui também. A diferença dessa PCR para outra PCR é que a gente vai utilizar fluoróforos, e também a gente tem sondas aqui, além dos primers. Então, ela é um pouco mais robusta, um pouco mais fina, né? Uma análise mais fina. Além disso, como eu mostrei para vocês, a gente tem o LAMP, né? Que é essa técnica de amplificação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante. Lembram lá daquela que eu mostrei para vocês, que tem aumento de temperaturas, né, e diminuição. Aqui não, a gente tem a mesma temperatura constante, é uma reação mais rápida, e a diferença é que a gente utiliza fluoróforo para ver se vai aparecer ao final ou não, essa fluorescência. Então, muda de cor aqui também, que a gente consegue ver, tem uma alta sensibilidade também para vírus, bactérias e fungos. Então, é interessante, tem alguns tipos de LAMP, né, que é portátil, então você consegue fazer isso até no campo. Mas pensando nisso, né, tudo isso aqui que eu mostro para vocês, a gente precisa identificar essas sequências que são específicas daquela espécie, porque como eu vou saber que eu vou detectar a espécie X, se eu não sei qual sequência que é específica dela, entendeu? Então, para isso, é importante que a gente faça o sequenciamento. A gente não vai ter como fugir do sequenciamento. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho dessas análises de sequenciamento também. O que é sequenciamento? A gente utiliza vários métodos bioquímicos, mas qual que é a finalidade? Saber a ordem das bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, na molécula de DNA. Então, eu sabendo essa sequência, eu realizei um sequenciamento. Tá? O sequenciamento clássico, ele foi desenvolvido por Sanger e colaboradores em 1977, ele foi desenvolvido em 75, publicado em 77, inclusive eles ganharam o Nobel, né, de Química. Qual que é a técnica aqui, né? O DNA vai ser sequenciado através de produção de fragmentos, só que tem uma interrupção na replicação das enzimas. Então, assim, no momento desse sequenciamento, eu vou ter uma molécula diferente que vai parar esse sequenciamento ali. Então, eu vou saber que base justamente é essa que parou o sequenciamento, a adição dessas bases. Então, a gente fala que ela é um sequenciamento de término de cadeia, porque essa amplificação vai ser interrompida. Esses nucleotídeos, eles são modificados, né? Então, aqui, ó, nesse caso, ele não vai ter essa 3'OH livre aqui. E aí não vai ter novas bases, porque essas bases são ligadas porque tem a OH livre aqui, tá vendo? Bem aqui, nessa região. Esse aqui é um didesoxinucleotídeo,
porque ele não tem a hidroxila, tá? E aí, não tendo essa hidroxila, ele para. Então, se eu vou adicionar ali, né, a polimerase, vai adicionar um nucleotídeo diferente, né, que é esse de desoxinucleotídeo, vai interromper, assim, o sequenciamento, né? Então, vamos começar aqui, né? Vamos pensar como é que acontece isso. Nós temos uma sequência, né, 3' até 5' aqui. Esse é o meu DNA molde. Aqui tem os primers, certo? Começou aqui, ó, o primer 5', 3'. Mesma lógica da PCR. Parece uma PCR, inclusive, mas não é, tá? Tanto que isso aqui foi antes ainda. E aí, nós temos aqui, olha só, temos os nucleotídeos normais, que estão em preto, e os desoxinucleotídeos estão em itálico e em vermelho. Tá vendo aqui, ó? Aí, vamos lá. A polimerase está adicionando. Adicionou, normal. De repente, chegou em um modificado. Aí, vai parar. Vamos para outro ciclo. Outro ciclo, ó, polimerase soltou. Vamos para outro ciclo. Aí, adicionou normal. Vem um outro modificado. Era outro T. E aí são vários ciclos até chegar aqui. Nesse caso, que eu pus de exemplo, o modificado é o T, mas é porque ele fazia isso em postos diferentes, tá? Então, cada pocinho, cada tubinho, tinha uma base modificada. Um era T, o outro era A, o outro era C, o outro era G. Aí ele fazia isso ao mesmo tempo, tá? Era bem complexo isso aqui. E aí, ao final, ele tinha isso aqui. Não é nada simples, né? Só que aí ele via que com base nos poços, né, nos tubos que ele utilizou, os modificados, qual que era a base aqui. Então, ele conseguia ver de baixo para cima qual era a base nitrogenada correspondente. Nada simples, né? Por isso mesmo que ele ganhou o Nobel, né? Mas aí nós temos o sequenciamento Sanger, ou Sanger, automatizado, com base nessas bases modificadas, só que com fluorescência. Então, elas são diferentes também, são de desoxinucleotídeos, da mesma lógica, só que com cores diferentes. Então, quando passar uma base diferente aqui, lá esse aqui é uma eletroforese que é feita, tá? Esse aqui não é um sequenciador. O sequenciamento ele é feito em termociclador igual a PCR. Aqui só é realizada uma eletroforese, só que chamada capilar, porque a nossa amostra vai passar, o gelzinho vai estar nesse capilar, e a amostra vai passar nesse capilar, e vai ser lido por um sensor. E aí, esse sensor, a gente consegue ver as cores. Então, quando chegar uma base que é modificada, vai gerar um comprimento de onda diferente, que a gente consegue detectar se é uma adenina, timina, citosina ou guanina, tá? E aí, pensando, né, nessa conexão entre genótipo e fenótipo, a gente tem que pensar em validação molecular das características fenotípicas observadas. Pensando lá atrás agora, né, na questão a gente viu lá que essa bactéria, ela é fixadora de nitrogênio. E aí eu quero ver, antes de saber se ela é fixadora de nitrogênio, se ela tem alguns genes ligados à fixação de nitrogênio, como o NIF-H, por exemplo. Então, eu posso fazer uma PCR com primers específicos para amplificar o NIF-H e ver se essa bactéria já é produtora, ela fixa nitrogênio ou não. Da mesma forma aqui, né, para solubilização de fósforo, nós temos o PQQE, por exemplo, isso aqui tudo é gene, PHOD, então são genes vinculados a alguma função específica. Se eu falo de função, é um fenótipo, tá? Então, não só cor, tamanho e tudo mais que é fenótipo, mas aquilo que a gente consegue ver como uma ação que aquele micro-organismo faz, isso também é um fenótipo. E aí, assim por diante, nós temos vários tipos de genes diferentes, né, vinculados com essa função ou mecanismo. Por exemplo, também o ACDS, né, que é um gene
vinculado com a produção de ACC-deaminase. E aqui é para a parte de estresse abiótico, por exemplo, né? Então, é interessante você fazer realizar essa triagem fenotípica, que é essa análise in vitro que eu mostrei lá no começo para vocês, além da PCR, porque você confirma que aquele gene está presente naquele micro-organismo. Então, pensando no gene NIFH, que é um gene vinculado com a fixação de nitrogênio, né, ele codifica a subunidade ferroproteína da enzima nitrogenase, que é responsável pela redução do nitrogênio atmosférico em amônia. Então, cria toda aquela reação que eu falei para vocês, aqui a nitrogenase age, né, formando aqui a amônia, que é o que a gente utiliza, né, a planta vai utilizar para fixar o nitrogênio e poder crescer, né. Então, aqui, ó, qual que é a importância disso? Às vezes eu não consigo, eu não tenho todo o meio para poder... Porque, assim, a fixação de nitrogênio, ela não é vinculada a apenas um gene, são vários genes trabalhando em conjunto para essa ação, essa função metabólica, né? Mas nós podemos fazer essa detecção molecular a partir de crescimento em meio livre de nitrogênio, por exemplo, né? Fazer essa confirmação com PCR, com esses primers específicos para o NIFH, porque olha só aqui, ó, aqui é só um marcador para ver o tamanho e onde está em pares de base, né? Mas aqui o nosso controle positivo forma essa banda. Então, esse eu já sei que é uma espécie que tem o gene NIFH, tá? Sabidamente a gente sabe que ela tem. Aí, nós temos o controle negativo. Qual que é o controle negativo, geralmente, que a gente faz? Água. A gente só tem os reagentes ali e pronto. Sem o DNA, beleza? E aí, a gente pode ver que é para ter a amostra até o final, tá vendo aqui, ó, que tem uma sombra aqui no final? Isso quer dizer que tem amostras daqui até lá no final. Porém, nós temos duas aqui que tem o NIFH. Isso é bem legal, porque eu já consigo ver desse screening que eu fiz aqui de várias bactérias, por exemplo, quais já são fixadoras de nitrogênio de cara pela análise molecular. Também temos outros tipos de primers universais, como POF, POR, e, além disso, a gente faz o sequenciamento para identificar espécies fixadoras de nitrogênio. Isso aqui é extremamente importante, né, porque vai reduzir a utilização de fertilizantes nitrogenais, tem economia de custo de produção, menor impacto ambiental, sustentabilidade agrícola, que é tudo que a gente quer e é tudo que vocês estão estudando agora na especialização, né. E aí, a gente vai entrar também na outra seara, né, que é a parte da identificação, que até então eu só falei de outros tipos de marcadores, mas nós temos um marcador que é chamado barcode, que é como se fosse um código de barras. Então, por exemplo, se eu vou comprar arroz, é um código de barras, se eu vou comprar feijão, é outro, certo? Mesma lógica aqui. A ideia inicial, quando foi criado esse barcode of life, era que a gente utilizasse um tipo de marcador só para identificar a espécie de maneira rápida, com menor custo, e que ele fosse universal. Ou seja, esses primers, esses oligonucleotídeos, eles poderiam anelar em qualquer organismo diferente, amplificar essa região, que fosse entre 400 e 800 pares de base, então tinha que ser curtinha. E, a partir dessa amplificação, eu teria que ter bandas diferentes, por exemplo, no gel. Que aí eu falo, a espécie A é dessa altura, a espécie B é dessa, a espécie C é dessa, a espécie D é dessa, entendeu? Então, eu conseguiria amplificar. Por que eu estou falando assim, conseguiria? Porque é uma utopia, né? Eu sei que essa técnica é extremamente importante, mas nós vemos hoje como, principalmente pensando em micro-organismos que têm uma mutação muito rápida, né, a taxa muito rápida, acaba que não necessariamente a gente vai conseguir identificar a nível de espécie. Então, às vezes eu não vou conseguir diferenciar uma espécie da outra. E aí, lembra que eu falei lá no começo do 16S, que é utilizado em bactéria,
16S é um barcode. O ITS, que é usado no fungo, o ITS é o barcode, tá? Então, aqui, né, quais são os critérios para utilizar o DNA barcode? Tem que conter suficiente variabilidade entre espécies para diferenciar uma da outra, tem que ser curto para poder fazer sequenciamento de uma única reação, e conter regiões conservadas para o desenvolvimento desses primers, porque se for uma região que varia entre espécies, esses primers não vão anelar, né? Então, o ITS aqui é utilizado em fungo, tem a maior taxa de sucesso de amplificação, ele tem uma grande variabilidade genética interespecífica, e dentro da espécie não, né? E ele tem uma alta disponibilidade de sequências de bancos de dados. Então, eu consigo trabalhar com ITS. Por quê que eu estou falando isso do banco de dados? Porque você tem que comparar sua sequência com outras que estão no banco. Se é uma sequência que você acabou de desenvolver, né, desenvolver o primer, provavelmente você não vai ter com o que comparar, entende? Então, se eu estou falando de um aspecto de barcode, eu preciso de um barcode que já tenha depósito de sequências em bancos de dados, tá? O 16S, então, é utilizado principalmente para procariontes, né, como bactérias, e o 23S, como eu falei para vocês aqui, agora a gente consegue ver. Então, nós temos vários tipos de primers, aqui, ó, esse aqui é o forward, esse aqui é o reverse, né? Nós temos uma combinação de primers que podem ser utilizados para ter um fragmento grande ou não, né? Aqui, ó, eu trouxe para vocês um estudo que deu para fazer o isolamento e a caracterização molecular de bactérias promotoras de crescimento, e aí conseguiram, então, identificar as espécies. Quando são espécies bem distintas, de gêneros distintos, a gente pode chegar a nível de espécie, mas nem sempre a gente tem esse sucesso todo, né? Dependendo de espécies que têm um gênero muito próximo geneticamente, às vezes a gente não consegue chegar em nível de espécie, chega só a nível de família ou de gênero, tá? Aqui também é um outro estudo, eu acredito que eu tenha colocado lá na plataforma para vocês, alguns. Então, aqui, ó, a gente, utilizando, né, o 16S, nós conseguimos fazer uma árvore filogenética para diferenciar os gêneros e espécies, para identificar, né, essas amostras. E aí, o que eu utilizo hoje em dia, né, que eu trabalho mais, é para esse sequenciamento de alto rendimento. Então, ao invés de fazer o sequenciamento de uma região pequena, nós fazemos o sequenciamento do genoma todo. Mas, de toda forma, nós temos primers que vão anelando em regiões específicas, formando grandes fragmentos. Então, a gente tem várias informações genéticas que não são aquelas como um barcode, por exemplo, né? Então, a gente tem vários e vários fragmentos sendo sequenciados ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai reduzindo o custo também do sequenciamento, porque a gente calcula isso com base na base nitrogenada que é sequenciada. Então, a gente pensa assim, tantos dólares por base, né? Nesse caso, quando a gente tem várias sequências, o custo por base é menor. A gente pode, então, avaliar comunidades microbianas inteiras, né? Não só de uma espécie específica, né? E aí a gente pode avaliar micro-organismos promotores de crescimento desconhecidos, análise metagenômica, evolução de populações, entre outras, né? Aí, dentro disso, eu trouxe algumas aplicações atuais, como meta-barcode. Então, pensando no barcode, a gente tem o meta-barcode. Como que é feito isso? A gente pega uma amostra ambiental, como solo, água, né? Vários tipos de amostra ambiental que vocês pensarem. Então, eu peguei do solo risosférico, em uma região com estresse hídrico e a outra não. E você vai coletar esse solo. E aí você pode utilizar vários primers para barcode mesmo, né, normal, 16S, o ITS. Nesse mesmo tubinho, eu vou utilizar vários primers diferentes, que detectam não só bactéria, mas fungo também, e outros tipos de organismos. E aí você consegue ver uma análise taxonômica aqui, com base do barcode. Mas aqui eu vou chegar em nível de espécie? Dificilmente, tá? Porque lembrando que a gente tem várias amostras aqui. Mas nós conseguimos ver a abundância dessas espécies. Então,
lembra que eu falei para vocês da Pseudomonas lá no começo? É aqui que a gente vai ver isso. Se o gênero Pseudomonas ele é mais abundante, a chance de ser sucesso no teste em vivo é grande. Agora, se a abundância dela for baixa, não necessariamente ela vai ser eficiente quando for aplicada nos testes em vivo. Então, a gente faz a coleta dessa microbiota do meio ambiente, da amostra ambiental, extrai o DNA da amostra ambiental, então a gente tem kits também para extração de DNA de solo, por exemplo, faz o sequenciamento de nova geração, e aí analisa por bioinformática, né? Tem vários tipos de análises ecológicas que são feitas aqui, para saber quais são as espécies mais abundantes, ou família, ou gênero, tá? Então, a análise de microbioma, a gente vê, por exemplo, aqui, né? Aqui, rizosférico, em raízes, em book soil, quais são os gêneros mais abundantes, tá vendo aqui, ó, que é a abundância relativa. Então, a gente consegue ver quais apresentam mais, são mais frequentes, né, nessas amostras, especialmente, assim, na amostra que eu gostaria de trabalhar, por exemplo, na rizosfera e tal. Então, aqui, quanto mais informações você tiver, mais assertiva vai ser a sua decisão lá no final. Então, assim, de que forma esse conhecimento do microbioma pode nos ajudar? A gente vai avaliar quais micro-organismos são abundantes, como eu falei, quais ocorrem em mais de um lugar, quais são os padrões de concorrência com outros organismos, e como alguma substância pode afetá-los beneficamente ou não. Isso tudo vai me trazer mais informações para a eficiência desse inóculo, se ele vai ser eficiente na aplicação de alguma determinada cultura ou não. Então, por isso que é importante fazer essa análise de microbioma também. Agora, eu abro para pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Aqui são as referências que eu deixei para vocês. E este é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato também, tá? Estou à disposição. Excelente, obrigada, professora Ariane. Muito boa a aula. Excelente. Complexo, não é, pessoal? Por isso que a gente chama especialista no assunto, né, para falar. Eu estou encantada com essa aula. Que realmente é um tema muito interessante, né, que quase não é abordado, às vezes, nessa disciplina, justamente por conta da complexidade, né, e a Ariane, assim, fez uma didática que foi muito boa, né, deu para a gente entender, e lógico que com a prática também depois facilita, né, o entendimento. Mas vamos abrir, né, para o pessoal. Tem alguma dúvida? Algum comentário? Parabéns, Ariane, pela sua apresentação. Foi ótima a sua aula. Sempre via você fazendo a prática na Embrapa, né? Mas a teoria sempre ficava a desejar, eu sempre ficava na dúvida. Mas como que acontece? Eu via você muito na prática, mas na teoria era... Agora eu consegui entender tudo direitinho. Perfeita essa aula. Parabéns, viu? Obrigada, Leandra. Outra dúvida, Ariane, eu estou com uma dúvida. Quando você falou da técnica de barcode, ela chega a identificar nível de gênero, né? Espécie não... Aí vai depender muito do grupo que você está trabalhando. Então, assim, tem espécies que elas são muito próximas no 16S, por exemplo, com outras. Aí você não vai conseguir detectar a diferença entre elas. Mas você pode chegar em nível de espécie. Você só não vai ter certeza se é ela. Eu não coloquei isso aqui também. Uma das coisas que a gente utiliza, quando a gente não tem recurso para fazer uma filogenômica, que é o que eu costumo fazer, que é a análise com o genoma todo, né? A gente faz com vários marcadores ao mesmo tempo. Então, eu fiz o 16S, RPOB, que são os genes housekeeping, que a gente chama. Então, a gente pode usar o RPOB, GIR-A, GIR-B, alguns genes que também contribuem com essa
ideia do barcode, né, que tem que ser conservado entre espécies diferentes, mas que tenha variação entre essas espécies dentro de onde eu quero analisar, né? Então, a gente usa, ao invés de usar um marcador só, fazer uma árvore só, a gente pode fazer uma árvore poligênica. Então, geralmente, utilizando 4 marcadores diferentes. Aí sim eu vou ter uma certeza maior que é aquela espécie. Mas chega em espécie, sim. Mas depende também de qual é o seu isolado. Tá? Entendi. Muito obrigada, Ariane. Não. Acho que tinha uma mensagem no chat, deixa eu ver aqui. Quem tiver mais alguma pergunta, vocês podem marcar aqui com levantar a mão, fazer direto para a professora. Estão impactados com tanto. Com tanta informação, né? Realmente, a biologia molecular, ela é mais complexa mesmo, né? E é interessante, assim, a gente entender, né, esse processo de identificação, porque não é só encontrar, né, os micro-organismos, a gente tem que saber, de fato, o que identificar, né? Então, muito importante essa aula, né? Essa parte. Lembrando que, assim, né, até o Elias falou aqui que espera que os testes avaliativos sejam mais simples. A questão é que, assim, para você estudar marcador molecular, por exemplo, ela é uma disciplina separada. Né? A gente tem que ter uma base de biologia molecular primeiro, depois a gente tem, né, uma base de genética também, e aí a gente faz uma disciplina só de marcadores, aqui eu trouxe um apanhado de tudo que a gente tem, mas obviamente que tem todo um estudo que é preciso fazer, né, assim, aqui é só para vocês terem uma ideia, mas aí tem que buscar, né, com mais tempo, que vocês forem estudar, né, com certeza vai chegar a ficar simples, né? É lógico que assim, a gente não aprende da noite para o dia, né? Normal, mas quando você começa a trabalhar com isso, né? Vai ficando mais tranquilo ao longo do tempo, né? Não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. A questão é a base mesmo, né? Aquela base lá que a gente, às vezes, acaba esquecendo, né? Deixando de lado, não vou precisar disso. E aí chega a hora que a gente precisa, né? E é interessante mesmo fazer esse apanhado, porque não dá para a gente pular o processo, né? Então, justamente assim, eu acho que a disciplina condensou as 3 etapas principais, né? Você vai produzir um bioinsumo, você vai trabalhar com o bioinsumo, você vai aplicar, validar, você precisa exatamente passar por essas 3 etapas. Não necessariamente você vai fazê-las, mas entender o processo, né? De onde que surgiu, como que identificou, como que validou. Né? Então, muito importante essas 3 etapas aí. Exatamente. Professora, boa noite. Boa noite. Embora eu tenha chegado um pouco atrasado, estava na estrada e peguei uma chuva danada, mas acompanhei bastante a aula, já tinha lido bastante material. Eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me sanar. Eu li recentemente um artigo sobre o DNA barcode como ferramenta de identificação de larva de peixe. Até uma tese defendida para mestrado, se eu não me engano, né? Essa identificação de DNA em lavas, quando se passa para lavoura, há diferença? Não, porque assim, como eu falei para vocês, o DNA está dentro do organismo, certo? Da célula dele. Então, independente se é uma larva que está em peixe, se é uma larva que vai estar em lavoura, se aquele barcode é para identificar aquela espécie, você vai conseguir detectar. Então, não importa de onde ele foi extraído, né? Não sei se eu respondi. Mas dá para detectar, sim. Igual para nematóide também deve ter, né? Tudo isso. Obrigado, professora. Nada. Pessoal, então, se ninguém mais tiver mais alguma pergunta por hora, porque com certeza, né, a professora deixou aí os seus contatos. Nós estamos fazendo uma rede de colaboração, né, de troca
de conhecimentos, ampliando essa nossa rede, né, de conhecimentos. Então, agradecemos imensamente, mais uma vez, professora Ariane, por essa partilha tão rica. Agradecemos também a professora Ana Paula, né, por essa organização, por essa mediação. Agradecemos a todos os estudantes, a todas as estudantes aqui presentes, né? Lembrando que semana que vem teremos mais uma aula, né? Na terça-feira, no mesmo horário. Vou mandar aqui uma salva de palmas aqui para essa turma, para as professoras. Eu agradecendo, né, como Secretaria da Latocência e Bioinsumos, e me coloco à disposição de todos e todas. Olha aí, ó, as menções aí, as mensagens para você, professora, concordo plenamente, uma excelente aula, e muito obrigada, uma boa noite a todos e todas, e até a próxima semana. Um abraço. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Mais uma Obrigada, vez. viu? Tchau, Até mais, tchau. pessoal. Muito obrigada. Até mais. Valeu demais.